Félix visita Guigo no hospital e leva um presente. Durante a visita, descobre que Pablo e Luz vão se casar. Enfurecido, Félix ofende Guigo e agride Luz, deixando Guigo desesperado. Félix é retirado do hospital por Galegos e Dário. Léo pede a Benjamin que investigue o caso do ciclista, pois tem muitas dúvidas sobre o ocorrido, mencionando o pagamento que Salma fez à família do ciclista e a chantagem que ela exerceu sobre Ângela. Benjamin revela a Leonardo que Mirtes havia negado conhecer Aníbal, mas a verdade é que ela o conhecia bem e os dois estiveram no apartamento na data e hora aproximada da morte de Sandro. Leonardo fica chocado. Samantha ameaça Dário, dizendo que pode persuadir as enfermeiras com quem ele saiu a acusá-lo de assédio. Dário avisa que esperará Samantha em seu apartamento à noite. No Ministério Público, o juiz determina que Adela deve aguardar o julgamento em reclusão, deixando todos desolados. Enquanto Adela é levada para a cela, Geraldo garante que a tirará de lá e em seguida consola Ângela. Mirtes aconselha Samantha verificar a situação da casa e do testamento de Beatriz, pois Adela e Ângela tentarão tirar o máximo possível de Geraldo. Samantha admite que já havia pensado nisso. Mirtes comenta que o plano de Ângela e Adela se complicou porque Adela se entregou à polícia, mas Geraldo está arcando com todas as despesas legais de Adela, informação que soube pela secretária de Geraldo. Mirtes está certa de que Geraldo não descansará até tirar Adela da cadeia, e uma vez fora não quer nem imaginar o que pode acontecer. Samantha não acredita que seu pai tenha caído tão baixo. Mirtes afirma que Adela e Ângela conseguiram separar Geraldo de Samantha e dela também. Desconfiada, Samantha pergunta se Mirtes está interessada em seu pai, e Mirtes garante que é apenas como amiga, mas se preocupa com eles e com o futuro de Samantha, pois não acha justo que Ângela e Adela fiquem com o que é de Samantha. Samantha diz que as duas estão em busca do dinheiro de seu pai. Mirtes aconselha Samantha a se proteger. Samantha revela que está indo ver Gonçales para tratar desse assunto, informando que Beatriz deixou a casa para ela e que cuidará para que nenhuma nova esposa de seu pai tenha acesso a nada, seja dela ou qualquer outra mulher. Mirtes finge concordar. Quando anoitece, Mirtes está no apartamento de Leonardo e sai de seu antigo quarto com uma mala. Ela aconselha Leonardo a refletir sobre o que está fazendo, pois Salma está sofrendo muito. Leonardo não quer discutir o assunto, mas Mirtes insiste, afirmando que Salma já informou de tudo e que Ângela inventou muitas mentiras para envenenar Leonardo, pedindo que ele perceba que Ângela é uma víbora. Leonardo perde a paciência e pede que Mirtes não se meta, mas ela responde que vai se intrometer até onde desejar, pois é sua mãe e não acha correto que Leonardo desrespeite sua esposa. Já que estão falando sobre verdades, Leonardo tem muitas perguntas para Mirtes. Ele quer saber se ela tem alguma relação com a morte de seu pai. Furiosa, Mirtes dá uma bofetada em Leonardo e questiona como ele se atreve a fazer tal pergunta. Leonardo grita que não é mais um menino e precisa saber a verdade. Ele quer entender o que Mirtes estava fazendo no apartamento na noite em que seu pai morreu na companhia de Aníbal. Mirtes finge não saber do que Leonardo está falando, mas ele insiste que ela sabe muito bem. Trata-se do traficante de mulheres que quase matou Ângela. Leonardo lembra que os vizinhos viram Mirtes entrando e saindo com Aníbal. Félix bebe com Valdomiro e menciona que precisa bolar uma estratégia para se vingar de Luz, Pablo e Guigo, enquanto Valdomiro o aconselha a manter a calma e agir com prudência. Félix recorda que já pode iniciar o processo de despejo e embargo da vila, devido ao não pagamento do empréstimo. Valdomiro confirma que há várias parcelas vencidas e que Félix provavelmente ganhará a causa, mas pergunta se ele realmente deseja seguir com essa ação, considerando que vai prejudicar Luz e o próprio filho. Félix sorri de forma tensa, lembrando que Luz se divorciou dele e que o menino não tem simpatia pelo pai. Ele solicita que Valdomiro dê entrada no processo no dia seguinte para que todos sejam despejados. Valdomiro coloca a mão na testa, demonstrando hesitação em relação ao plano de Félix, enquanto Félix serve mais uma dose e faz um brinde, afirmando que Luz sofrerá as consequências de sua traição. Mirtes organiza algumas pastas de suas caixas e as coloca na bolsa, enquanto Leonardo a confronta, pedindo que ela não negue ter sido vista com Aníbal pelos vizinhos.
Mirtes nega a acusação, afirmando que é falsa e se recusa a ser incriminada pelo próprio filho. Ela garante que os vizinhos estão mentindo e considera Leonardo ainda mais idiota por acreditar mais em estranhos do que nela. Leonardo menciona o inspetor Benjamin. Mirtes quer saber se Benjamin a viu no apartamento com Aníbal e se há alguma prova além dos depoimentos dos vizinhos. Leonardo admite que não há. Mirtes pergunta se Leonardo está percebendo o que está insinuando, sem ter qualquer prova concreta. Leonardo esclarece que é exatamente por isso que está questionando, pois a situação parece muito suspeita e ele precisa conhecer a verdade. Com lágrimas de crocodilo, Mirtes afirma que a única verdade é que Leonardo idolatra o pai alcoólatra, que sempre foi irresponsável, deixou-os na miséria e a maltratou. Leonardo rebate dizendo que isso não é verdade, mas Mirtes grita que é e que por culpa de Sandro ela perdeu uma perna. Ela argumenta que Leonardo não aceita que Sandro tenha cometido suicídio devido ao álcool e, como ele não consegue ver o pai como ele realmente era, prefere sugerir que ela tenha tido alguma culpa na morte dele. Fingindo ser a vítima, Mirtes declara que não consegue acreditar que Leonardo tenha descido tão baixo. Leonardo encara Mirtes pensativo. Álvaro recebe Clara em seu escritório, mas ressalta que o convite não tem relação com Dário. Ele quer apresentar uma pessoa. Álvaro abre a porta e Cândida entra. Cândida revela que foi uma empregada de confiança durante muitos anos dos pais de Clara e de Álvaro. Clara estende a mão para cumprimentar Cândida, que se aproxima ajudando Clara a se levantar e a olha com carinho. Clara não entende qual é a relação de Cândida com ela. No apartamento, Dário deixa seu celular sobre a mesa, enquanto abre a porta para Samantha. Samantha pergunta se estão sozinhos e tenta abraçar Dário, mas ele a afasta e diz que Clara não está presente. Dário informa que chamou Samantha para avisar que a situação não pode continuar. Contudo, Samantha insiste que a situação persistirá até que ela decida ao contrário. Dário pede que Samantha explique com clareza o que exatamente ela deseja dele e o que ele precisa fazer para que ela o deixe em paz. Ele tem consciência de que Samantha não o procura por prazer e quer entender o que mais ela está buscando. Samantha revela que precisa que Dário lhe dê um filho, mas isso precisa ocorrer imediatamente, prometendo que depois disso ela o deixará em paz. Dário fica chocado com a revelação. Enquanto isso, Estrelinha, Ed e Ângela estão à mesa jantando quando são surpreendidos pela chegada do assistente social e 2 policiais. O assistente comunica que, como Ângela e Edberto forneceram informações falsas, eles não conseguirão obter a guarda de Estrelinha. O agente investigou na universidade e descobriu que Ed é solteiro e Ângela é divorciada. Ele apresenta uma ordem de remoção para levar Estrelinha a um orfanato. Ângela implora para que a menina não seja retirada, mas são informados de que se recusarem a entregar a criança de forma voluntária, cometerão um crime grave. Assustada, Estrelinha abraça Ed e pede para não ser levada. Um dos policiais pega a menina, que desesperada suplica para que Ângela e Ed a procurem no orfanato. Dário recusa-se a ajudar Samantha a engravidar. Ele não deseja ter filhos espalhados pelo mundo, nem atender aos desejos de Samantha relacionados às suas vinganças pessoais. Dário esclarece que desde o início não pretendia trair Álvaro. Samantha lembra que ele tinha a intenção de se vingar de Álvaro e conseguiu. Dário argumenta que isso ocorreu depois de Samantha ter exercido uma pressão intensa sobre ele. Samantha afirma que Dário acabou aceitando e aproveitou a situação. Dário esclarece que no início talvez sim, mas depois não, e que Samantha começou a ameaçá-lo com a perda de seu emprego. Samantha garante que Dário também gosta dela. Dário não nega que Samantha seja uma mulher atraente, mas afirma que não deseja mais nada com ela, lembrando que o relacionamento deles terminou há algum tempo. Samantha volta a ameaçar Dário com a perda do emprego se ele não ceder. Dário recorda que seu trabalho depende de Leonardo na fundação. Samantha chama Dário de ingênuo, afirmando que ela pode fazer com que ele perca o emprego se ele não dormir com ela. Dário pede que Samantha vá embora, deixando claro que o relacionamento deles acabou. Samantha avisa que agora ele terá uma inimiga e sai furiosa. Dário verifica seu celular. Ed e Ângela asseguram a Estrelinha que tudo ficará bem e a menina é levada para o orfanato. Ângela e Ed se abraçam desolados.
Ângela decide informar Nancy. Cândida começa a explicar para Clara quem ela é, mas Álvaro a interrompe, dizendo que Clara é muito especial para Cândida, pois Cândida cuidava dela quando seus pais não estavam presentes, embora Clara não se lembre, pois era um bebê. Cândida pede a Clara que fale mais sobre ela e pergunta se ela tem um namorado. Clara responde que sim, mas seu irmão não suporta o homem que dormia com a esposa dele. Ela explica que seu namorado se chama Dário, que tem 33 anos, a mesma idade de Álvaro. Álvaro comenta que Dário cometeu muitos erros, mas Clara afirma que ele mudou. Álvaro pede que Clara não seja ingênua, pois os homens não mudam. Clara argumenta que homens como Álvaro não mudam, mas Dário é diferente. Álvaro conhece Dário muito bem e acredita que ele é tão ruim quanto ele próprio, ou até pior, assim como muitos outros. Clara decide que não precisa continuar ouvindo essas opiniões, mas Cândida pede que se acalmem. Álvaro lembra que Cândida insistiu em tocar nesse assunto. Cândida explica que tem interesse em saber o que aconteceu com Sua. Ela faz uma pausa, mencionando que Clara é sua menina, explicando que chamava a Clarinha de sua menina. Clara pergunta por que Cândida tem tanto interesse em sua vida, questionando quem é Cândida na verdade. Cândida e Álvaro trocam olhares. Valdomiro solicita que Félix tenha paciência, pois um processo de despejo e embargo leva tempo para ser concluído, além de que Nancy complicará a situação. Félix está disposto a pagar o que for necessário para acelerar o processo e deseja ver os mortos de fome na rua o mais rápido possível. Na vila, Nancy recorda que havia advertido sobre o erro grave de mentir para a assistência social e agora precisa descobrir para onde a Estrelinha foi levada. No dia seguinte, após resolver o caso de Adela, eles planejam ir à assistência social. Ed lembra que prometeu à Estrelinha que não deixaria que ela fosse levada, mas não conseguiu cumprir sua promessa. Ângela também sente remorsos. Luz comenta que Guigo ficará extremamente triste. Nancy aconselha que eles tenham paciência e prudência. Mirtes informa a Leonardo que enviará alguém para levar seus pertences para não causar transtornos a ele, e Leonardo não compreende porque Mirtes está com tanta urgência em levar todas aquelas caixas. Mirtes argumenta que Leonardo não confia nela e que ela quer evitar qualquer tipo de problema. Leonardo solicita para ver a pasta que ela está carregando com o nome de Aníbal Trevinho, mas Mirtes não permite, alegando que a pasta contém apenas contratos relacionados às fotografias que Aníbal fez da galeria. Leonardo insiste em ver o conteúdo e fazer uma cópia, mas Mirtes não permite, e Leonardo começa a suspeitar que Mirtes está escondendo algo. Mirtes afirma que a única coisa que tem para esconder é a vergonha, a raiva e a tristeza que sente por seu filho tratá-la dessa forma. Leonardo esclarece que seu objetivo é entender o que realmente aconteceu, e Mirtes se recusa a ser tratada como uma criminosa pelo próprio filho, questionando se Leonardo pretende vigiá-la. Mirtes sai, deixando algumas pastas para trás, e Leonardo aproveita a oportunidade para examinar o que ficou. Clara pergunta a Cândida por que ela nunca mais entrou em contato com eles. Álvaro monitora atentamente as respostas de Cândida com o olhar. Cândida explica que se mudou para outra cidade. Clara sente que Cândida não está contando toda a verdade, mas Álvaro afirma que não há nenhum mistério por trás disso. Cândida expressa o desejo de conhecer Dário, mas Álvaro pede que ela não se intrometa nisso, enquanto Clara não vê problema na ideia, o que deixa Cândida contente. No dia seguinte, no Ministério Público, Nancy tenta impedir que Adela seja transferida para um presídio em outra cidade. Ed já ligou para informar a Nélida que ele e Ângela não poderão comparecer às aulas práticas do Dr. Galegos. Adela se alegra com a visita de Geraldo, que trouxe um pouco de comida, lembrando que Adela frequentemente fez o mesmo por ele em seus momentos difíceis. Geraldo faz questão de esclarecer o que ocorreu entre ele e Mirtes. Geraldo admite que passaram a noite juntos, mas foi um erro do qual se arrependeu imediatamente e afirma que não deseja nada com Mirtes, pois ama Adela. Adela confessa sentir o mesmo por Geraldo, mas reconhece que há outra mulher na vida deles. Nancy, Ângela, Ed e Abel explicam toda a situação ao assistente social, defendendo que Estrelinha estará melhor com eles na vila do que em um orfanato. Eles pedem que Estrelinha continue fazendo seu tratamento na Fundação Vega.
Adela diz a Geraldo que a recordação de Beatriz ainda é muito forte para ele, mas Geraldo deseja ele próprio decidir isso. Ele pede para que ele e Adela se deem uma oportunidade. Adela reconhece que pode ficar presa por muito tempo, mas Geraldo tem certeza que ela ficará livre em breve porque é inocente e juntos lutarão para ser felizes. Adela confessa que não conseguirá ficar com Geraldo até provar para Samantha que é inocente e que não está com ele por interesse. Geraldo pede que Adela esqueça Samantha porque ela terá que aceitar sua decisão, garantindo que estará sempre ao lado de Adela. Enquanto tomam sorvete na rua em frente ao Ministério Público, Pablo é atacado por Félix, mas revida a agressão, afirmando que não tem medo dele. Os dois trocam socos até que Félix saca a arma. Abel aparece correndo e gritando para a polícia. Félix foge enquanto a polícia tenta alcançá-lo.